Agora no Bom Dia Clube, entrevista. Olá, bom dia, são 10 horas e 38 minutos, bom dia, sejam muito bem-vindos. Como eu falei na abertura hoje do programa, falei no decorrer do programa, do nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre um tema que desperta muita curiosidade: a consciência humana e as experiências além do corpo físico. Foz do Iguaçu é conhecida internacionalmente por ser um importante centro de estudos da consciência, reunindo pesquisadores que há décadas investigam fenômenos ligados à energia, percepção e experiências extracorporais. E para apresentar esse universo ao público, começa nesta semana um ciclo de palestras abertas que propõe justamente explicar esses conceitos de uma forma muito acessível e muito fácil de se entender. E para conversar conosco sobre esse tema, sobre isso, recebemos professor e médico Eduardo Martins, que vai também estar junto. Eu acredito que se não vai ministrar as palestras, mas vai estar nestas palestras também para falar um pouco sobre conscienciologia e tudo o mais que a gente vai bater um papo aqui também nos nossos estúdios. Professor, bom dia, seja muito bem-vindo. Que prazer conversar hoje com o professor e não com o médico. Ou vamos conversar com os dois. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Moacir. Muito bacana estar aqui com vocês. E estamos aí para conversar aí um pouco sobre essa ciência, né, a conscienciologia, que elegeu Foz do Iguaçu como um polo, né, um centro importante de pesquisas, onde para cá mudaram muitas pessoas, né, muitos profissionais, para se dedicar a esse trabalho de pesquisa mesmo, um trabalho de pesquisa, de estudo. E a gente vê que há uma certa carência na cidade para entender, inclusive, o que é a conscienciologia. Então, esse é o propósito dessas palestras que vão começar a acontecer agora de maneira mais... Elas já acontecem, mas aconteciam em alguma outra instituição conscienciológica. Fazia uma palestra aqui, uma palestra lá, mas agora a gente vai construir esse conjunto de palestras com maior divulgação, com maior investimento de toda a comunidade conscienciológica aqui de Foz do Iguaçu, para que os moradores, os nossos amigos que nos acolheram aqui na cidade, né? A gente tem muitos amigos, muitas pessoas queridas aqui, a gente tem uma relação na cidade, uma relação afetiva com essa cidade, e esse carinho com a cidade agora a gente quer trazer para as pessoas entenderem o que é a conscienciologia, tirar os mitos, tirar as distorções que são comuns. Às vezes a gente não conhece alguma coisa e fantasia, né? Ouve alguém falar alguma coisa e começa a construir uma opinião às vezes errada, distorcida sobre aquela realidade, né? Professor, de forma bem simples, o que é essa área de estudo e o que ela busca investigar? O que é a conscienciologia? Então, vamos lá. A conscienciologia é uma neociência, né? Ela foi publicada, é uma ciência nova, ela foi publicada, foi trazida a público, né? Assim, oficialmente em 1994, através da publicação de um tratado, que é os 700 Experimentos da Conscienciologia, um tratado do professor Valdo Vieira, e antes da Conscienciologia foi lançado a Projeciologia, que é a ciência da projeção da consciência humana para fora do corpo, em 1986. Então nós temos, Cláudio, duas datas importantes para essa ciência, que é 1986, né, publicação dia 31 de janeiro de 1986, completou agora 40 anos, publicação do Projeciologia, um tratado, né, com múltiplas referências bibliográficas. Então é um livro assim, muito bem fundamentado, onde o professor Valdo ele fez uma pesquisa ostensiva, foram 19 anos de pesquisa, de estudo, livros do mundo inteiro. A referência bibliográfica, Cláudio, do Projeciologia, são mais de 1.900 referências bibliográficas, e são obras não só lidas pelo professor Valdo, como resumidas e feito resenhas, que estão hoje na holoteca. Então essa fundamentação científica bibliográfica trouxe a projeciologia. E o que é a projeciologia, né? Falar um pouquinho antes da conscienciologia. É essa ciência que mostra o fenômeno da experiência fora do corpo. E por que esse fenômeno? Para que a pessoa possa entender que a vida continua. A grande ilusão humana é a morte e término. Isso é uma ilusão. Não vai terminar. Então, assim, as coisas vão continuar. E quando você tem uma projeção consciente lúcida,
você vê esse fenômeno acontecendo. Isso é autocomprovatório. Então o professor Valdo entendeu essa condição, né, desse fenômeno. Ele já tinha experiência fora do corpo desde pequeno, já viu o mundo fora da matéria há muito tempo, mas ele percebeu que a maneira como esse conhecimento era compartilhado era uma maneira distorcida, através de religião, através de dogma, né? Se você fizer isso, você vai para o inferno, se você tem que ser correto, porque senão... Enfim, todo um processo de manipulação. Sim. Então, o que ele faz? Ele cria um corpo de conhecimento, ele tira todo o processo de gurulatria, de manipulação, né? Ele tira essa conotação distorcida que a religião usou durante séculos, né? Conscienciologia não é uma religião? Não é uma religião, definitivamente não é. E por que não é uma religião? Porque para você estudar imagina você chegar na faculdade, claro, aí tu está estudando lá, sei lá, arquitetura. Aí o professor vira para você e fala assim, não, você não pode estudar isso aí. Isso aí não dá para você estudar, você pode estudar só isso aqui. Por causa do dogma. Então o dogma é algo que te impede de ir adiante. Ele cria um processo chamado crença. E qual é o problema da crença? O problema da crença é você acreditar. Tem que acreditar em mim. Imagina, eu estou te passando uma coisa assim, o que eu falo? Cláudio, não acredita muito no que eu estou te falando aqui. Estuda, dá uma olhada, investe, tem a sua experiência, vai ver que é uma coisa real. Mas eu estou falando, experimenta você. Eu experimentei, eu vi, eu comprovei para mim. Eu não preciso de ninguém me dizendo que isso é algo real. Entende? E quando você tem esse problema da crença, a história mostra a manipulação. Que é esse conhecimento que ele é milenar. Os egípcios estudavam isso, Cláudio. Os egípcios já tinham todo um processo que chamava iniciação naquela época. Sim. Os iniciados. Né? Ainda assim tinha distorções, era uma coisa muito antiga. Sim. Agora não, agora é uma coisa aberta, democrática, entendeu? Ela é universalista, ela não tem, só pode entrar quem... Não, é aberto a todos. Porque não é uma religião. Não é uma religião definitivamente. Então, mas também não tem nada contra quem tem sua não religião tem e quer estudar. Com certeza. Nós partimos do princípio de que as pessoas são livres para elas decidirem o destino delas da maneira como elas acharem melhor. Eu não posso dizer para você que vai por aqui, vai por ali, porque aqui é o melhor. Nesse sentido de criar o processo da lavagem cerebral. As pessoas são livres para escolher. Agora, o que a gente faz? A gente faz uma coisa chamada divulgação científica. Sim. Então, eu tenho um tema de pesquisa, por exemplo, eu estudos. estudo higiene consciencial. Você sabe, a gente já conversou sobre isso. Então, higiene consciencial é um tema meu de pesquisa, um verbete da enciclopédia que o professor Valdo escreveu, mas eu publiquei um livro sobre isso. Sim. Eu estudei, Cláudio, foram 11 anos higiene consciencial. O que é higiene consciencial? Então eu publiquei um livro sobre isso. Então é uma pesquisa que eu fiz. É baseado em estudos. Em estudo. Eu pesquisei o assunto, eu fui lá e publiquei. Então a conscienciologia, ela trabalha com pesquisa e uma coisinha um pouquinho além, que a gente chama de autopesquisa. Autopesquisa. Você vai fazer a sua autopesquisa. Por exemplo, eu sou uma pessoa ansiosa, então eu preciso primeiro perceber a minha ansiedade. E aí eu percebo a minha ansiedade através de pesquisa. Pô, você vai estudar o seu comportamento, você vai ler sobre ansiedade, você pode fazer uma terapia, o terapeuta vai te falar, olha... Né, quais são os gatilhos, tudo mais e tal. Gente, daqui a pouco você está dominando o processo da ansiedade. Com técnica. Né? Que é a e eu autopesquisa. falo isso até com os pacientes, no sentido de as pessoas procurarem ajuda. Né? Mas você transforma um problema, o limão, numa limonada. Então a projeciologia veio para mostrar que a consciência existe fora do corpo, fora da matéria, através da projeção consciente. Isso foi em 86. Quando chegou em 94, o professor Valdo lança então os 700 experimentos da conscienciologia, que é essa obra mais completa, no sentido da consciência. A projeciologia é uma obra completa do ponto de vista fenomênico da projeção consciente. Os 700 experimentos é uma obra completa do ponto de vista do paradigma que estava sendo lançado, que é o neoparadigma, o paradigma consciencial. Então, quando lança os 700 experimentos da conscienciologia, você tem a coisa completa.
né? Que aí você vai entender o que é a pesquisa da consciência através desse novo paradigma. E o paradigma, o professor Renan ele vai aprofundar isso um pouco mais na palestra, né, que ele vai ser dado agora na quinta-feira, dia 12. No final a gente traz mais detalhes. Mas o paradigma consciencial, ele faz um contraponto ao paradigma mecanicista. O que é o paradigma mecanicista, né, Cláudio? Paradigma é um óculos, tá? Tá. Né? Eu estou com o meu óculos aqui, você está com o seu. Então o óculos faz você ver a realidade de uma maneira. Isso. Certo? Então qual é o óculos do paradigma mecanicista? Ele diz assim, olha, tudo é matéria, né? A vida acabou, acaba tudo, tá? Não tem mais nada além disso. Então vamos curtir aqui o momento, Sim. né? Porque depois daqui não tem mais nada. Acabou. É, porque muitas pessoas até usam isso para fazer algumas coisas. Ah, mas eu vou morrer mesmo, deixa eu aproveitar. Não sei o quê, porque acabou isso aqui, morreu, acabou, né? Mal sabem, então, que tem um desdobramento. No final vem a surpresinha, né? Exato. Então, assim, o materialismo é isso. O materialismo é um problema. Por que é um problema, né? Porque quando a pessoa dessoma, ela descarta o corpo, ela morre, esse corpo biológico, ela quer continuar fazendo as mesmas coisas que ela fazia na vida humana do lado de lá. E isso é constrangedor, dá uma vergonha, né? Dá uma vergonhinha alheia. Rapaz, isso já acabou. Exato, a pessoa quer comer, ela quer fazer tudo, não tem mais nada para fazer lá depois. Né? É outra coisa, é outro propósito. Até mesmo porque a gente veio para cá, diz que é para isso, né? Para essa evolução, né? Exatamente, e a gente meio que se perde no caminho. Mas a gente falava em off aqui devido a muita religião, a gente sabe que, né, se fala muito sobre isso, é muita informação, e nós meros mortais não é muito difícil, né? Porque você está aqui, né? Você está trabalhando, você tem, né, o seu dia a dia, e aí a gente é muito voltado para cuidar disso aqui, dessa carcaça, né, da parte estética do corpo. E muitas vezes a gente fala sobre isso, a gente esquece de cuidar do nosso espírito, né? E você sabe, Cláudio, que até a cardiologia tem o grupo de espiritualidade dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Foi descoberto que se você perdoa e tem compaixão, isso gera sentimentos que são positivos para o teu coração. Uma pessoa que perdoa e que tem mais compaixão, ela infarta menos. Isso não é a conscienciologia que está falando, isso é a cardiologia. E tem artigos sobre isso. Então veja, quando você começa a juntar as pontas, o que, vamos dizer assim, esse grau de consciencialidade, esse grau da pessoa se ver mais como consciência, além da matéria, isso faz a pessoa viver muito melhor. Ela começa a dar valor para coisas que antes ela não dava valor. Sim. Ela começa a ver coisas que antes ela não via. Então veja, quando lança o Projeciologia em 86, os 700 experimentos em 94, muitas pessoas começam, o professor Valdo fez muita palestra, fez muita divulgação científica sobre essas obras no mundo inteiro, não foi só aqui no Brasil. Então muitas pessoas acharam um caminho. A maioria dessas pessoas que entram na conscienciologia, os voluntários e pesquisadores, quem são essas pessoas? São pessoas que já tiveram muitas vezes no movimento espírita e não se sentia preenchido, por causa da religião, da religiosidade, aquela coisa. Em outras linhas de conhecimento que tinham processo, às vezes, gurulátrico. Então tinha gurulatria, tinha que ouvir só o fulano, o que o guru falava. A outra se perdia nos misticismos. Então, naquelas fantasias místicas, né, da pedra, sabe, da condição de que você tem que acreditar, né, naquilo para você ser feliz. E, de repente chega alguém e fala assim, cara, pera aí, acorda. Não é nada disso aí. Existe uma outra maneira de você ter acesso ao mesmo conhecimento, né? De energia, entender de espiritualidade, só que de uma maneira científica e não de uma maneira religiosa, distorcida, mística, né? Perfeita. Doutora, agora me conta, o que é projeção da consciência? Vamos lá. Projeção consciente, projeção da consciência. A projeção já foi chamada, dentro do movimento espírita, de desdobramento. Tá? Então, assim, é uma saída do corpo. A pessoa sai do corpo, a consciência sai do corpo. O Platão, Cláudio, chamava esse corpo aqui de vestimenta celular. Vestimenta celular. É uma roupa de células. Interessante. Platão, né? Olha. Então, assim, se o Platão, há mais de 2000 anos, já falava sobre isso, você imagina que esse conhecimento ele é muito mais antigo, Cláudio. Nós não estamos lançando nada assim
em termos de fenômenos novos. O que a gente está trazendo de novo é o seguinte, é a abordagem para você estudar. Porque esse conhecimento, Cláudio, para virar crença, é um já. Para a pessoa já começar a achar que o outro é o meu guru, é o meu só vou ouvir o que ele vai dizer, é um já. E o que a gente quer dizer para a pessoa? Não pega esse caminho. Sim. Pega o caminho da autonomia. Sim. Estude por você, desenvolva a sua consciencialidade. Então a projeção consciente é um fenômeno estudado há milênios, o desdobramento, mas a gente dá esse nome mais técnico, projeção da consciência. É um fenômeno que você sai do corpo, você sai do seu corpo e você vai interagir com a dimensão extrafísica, como todo mundo faz, Cláudio, todas as noites. E esse fenômeno, ele é algo raro ou muitas pessoas já vivenciaram algo parecido sem perceber? Como que funciona isso? Então, Cláudio, isso é da nossa fisiologia, ou um termo mais técnico, conscienciológico, é a parafisiologia. A fisiologia dos seus veículos. O professor Renan vai trazer na palestra alguns detalhes interessantes sobre como que acontece a projeção consciente, através de slides e um desenho que é colocado para a pessoa poder visualizar. Mas agora na rádio, quem está nos ouvindo pode pensar o seguinte, a projeção consciente, quando a consciência sai do corpo, esse fenômeno é natural, acontece todas as noites com todos nós, ele é da fisiologia. Qual que é o problema? Por que as pessoas não lembram? Por causa de uma palavrinha que se chama autolucidez. A pessoa não tem lucidez de que ela está fora do corpo. Mas assim, Cláudio, é muito comum quando você se projeta, você vai, por exemplo, vai fazer uma assistência, vai ver alguma situação na casa de alguém. Você não vai invadir a casa da pessoa. Às vezes os amparadores te levam lá. E você vê aquele seu amigo, aquela sua amiga projetada, sonolenta, na sala, andando, como se a vida estivesse continuando. Ela não está lúcida. Sim. Que ela está projetada. Mas ela está projetada. Trocando em bugalhos, para quem está nos ouvindo, talvez em algum momento já aconteceu até com lucidez, e aí você diz assim, mas tive um sonho tão real, eu fui em tal lugar, eu fiz tal coisa, não sei o quê. Às vezes chega a acordar até cansado, né? Isso, doutor, sair... projeção consciente, experiência fora do corpo. Na medida que você começa a estudar os seus fenômenos e começar a levar a sério essas variáveis, você vai ver que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, o sonho é uma coisa, sonho lúcido é outra coisa, e projeção consciente é outra coisa. Então, são situações, o sonho está dentro do sono, a projeção consciente está dentro do sono também, mas são situações diferentes. O sonho você está dentro do corpo, dormindo, e o seu cérebro precisa sonhar. Ele precisa desfazer sinapses. Ele precisa, inclusive, sabe, tem uma substância chamada adenosina. Quando você passa o dia inteiro trabalhando, como nós estamos aqui agora, vivendo o seu dia, você vai acumulando adenosina. Quando chega na hora de dormir, você está com o seu cérebro cheio de adenosina. É como se um computador tivesse com a memória cheia. Exatamente, perfeito. E a adenosina vem do fosfato, que é a energia que você gera, o ATP. Quando chega na adenosina na noite, seu cérebro está cheio de adenosina. E a adenosina faz o quê? Cansaço. Ela dá cansaço para o seu cérebro. Você precisa sonhar e precisa limpar e desfazer essa adenosina. Por isso que você acorda renovado. O sonho tem um papel fundamental. É a adenosina que faz isso. A adenosina durante o dia a produção. Ela é que limpa o nosso... A adenosina, na verdade, a adenosina ela acumula no cérebro para te dar cansaço, para induzir ao sono. Tá? Então ela é uma ferramenta fisiológica assistencial para você dormir, a adenosina. A adenosina de fosfato, que a gente fala. Né? Muito bem. A projeção consciente acontece no sono também, durante o sono, e ela é uma realidade fisiológica, da fisiologia. Quando você está com os veículos, os corpos, o Renan vai explicar os veículos de manifestação da consciência na palestra. Cláudio, essa parte da conscienciologia é fantástica, porque você vai descobrir os seus veículos de manifestação, as energias, a emoção, o psicossoma,
né? O mental soma. O Renan vai trazer isso em detalhes lá na palestra. Por isso que energia, agora a mistureba que eu vou fazer aqui, eu ainda queria saber o que é percepção e parapercepção, mas antes dessa resposta, eu gostaria, a gente está falando de energia do ser humano. Todos nós temos uma energia e tem pessoas que não acreditam nisso, mas quando chegam num ambiente e dizem, nossa, eu saí de lá, né, uma coisa esquisita, estranha. Isso é energia? Isso é energia consciencial. Então, assim, a pessoa, vamos botar numa ordem, né? A pessoa teve uma projeção consciente, saiu do corpo de maneira lúcida, viu o corpo dela, né? E quando ela olha para o corpo, ela pode ver as energias dela. Porque a energia, Clau, ela está aqui no momento agora. Isso aqui está cheio de energia. Aliás, o ambiente de vocês aqui é fora de série de energia, né? É boa. É muito boa, né? Graças a Deus. Aí agora já vamos colocar ceticismo ou religiosidade. Show da Olha, mas assim, então a projeção consciente faz isso. E aí, quando você se percebe como consciência, há um processo de sutilização das suas percepções. Então você começa a ficar mais perceptivo, mais sensível às energias. E aí você começa a ficar também mais inteligente, porque tem determinados locais que tu vai começar a evitar. Por causa do quê? Por causa da energia. E outros locais que você vai querer frequentar mais. Por causa do quê? Por causa da energia. Então, por exemplo, um local muito bom de energia, uma biblioteca. Sim. Por exemplo. Tem uma energia muito gostosa. Uma energia boa. Por que tem energia boa? Porque é um ambiente intelectualizado, as pessoas estão ali com intenção de aprender. Sim. Né? Então, você associa livro com energia, uma coisa costuma ser um conhecimento, é uma coisa boa. Então, ambientes que as pessoas se dão bem, ambientes que as pessoas se amam, por exemplo, tem uma energia boa, uma energia de afeto, de respeito. Então, você quando começa a se desenvolver do ponto de vista consciencial, você vai desenvolvendo as suas para-percepções. O professor Renan, ele vai trazer essa ideia das energias, porque é um dos pilares do paradigma consciencial. É a bioenergética, Clau. Tudo é energia, amiga. A gente fala o seguinte na conscienciologia. No universo existe consciência e energia. Essa mesa é energia. Esse computador é energia. Esse corpo aqui é energia. E o que é consciência? É o que está aqui usando esse veículo bucal, cerebral, para trazer informações aqui, que sou eu, que é você, que é o Moacir. Pronto. Então a consciência usa os veículos para se expressar, para se manifestar. Quando ela morre, quando o corpo morre, o que morre? Só morre o corpo. O corpo é descartado, a consciência continua. Isso não sou eu que estou falando, a morte, a morte é milenares. Doutor, agora é o doutor que eu vou chamar aqui. Vou chamar o doutor doutor Eduardo Martins, é cardiologista. Quantos anos de cardiologia, doutor? Eu completo 20 anos agora em janeiro de 27. 20 de cardiologia. Anos, cardiologia, trabalhando como cardiologista, né, doutor? Trabalhando aí, cuidando desde pessoas, de crianças até pessoas mais velhas, né, em relação ao coração. Agora, esse negócio de energia ou de se ver no corpo, quando a gente vê aquelas pessoas que foram para uma cirurgia, numa sala de cirurgia, que chegaram muito perto da morte, dizem, nossa, eu saí do meu corpo, e aí tem muita gente que diz assim, isso é um delírio, um completo delírio. Né? Porque não é verdade. E aí a pessoa conta com tanta convicção que viu os médicos operando, que a pessoa saiu e foi para um outro lugar que é com outro tempo, lá ela ficou ali foram questão de 15 minutos talvez, e ela disse que ficou fora do corpo muito mais tempo, porque o tempo se mede diferente disso. É verdade, doutor? Sim, isso acontece muito. Esse fenômeno é conhecido como out of the body experience, ou experiência de quase morte. Out of the body experience fora do corpo, é Near Death Experience. Troquei as bolas do inglês aqui. Near Death Experience, que é a experiência de quase morte. E a experiência de quase morte é isso. A pessoa tem uma experiência de quase morte. Ela quase morre, mas ela volta. Então eu vou te contar uma coisa. Tá? Eu tive uma projeção, uma projeção lúcida. Eu estava no meu quarto. Eu saí do meu corpo sentindo as energias esse veículo das energias. Faz um sabe, um tilintar assim, muito intenso de energias, e coloquei a mão aqui atrás e eu peguei no meu cordão de prata, que é uma coisa que a gente fala nas aulas. Sim. Clau, eu tive essa experiência. Pode vir quem quiser me dizer o que eu tive.
Eu vou te falar, meu amigo, eu tive uma coisa que chama projeção da consciência, o nome técnico disso. Então, esse problema das pessoas falarem, a medicina entra nessa hora, faz um strike de confusão. Nós chamamos, esse é um tema de pesquisa que eu estudo, tá, Cláudio? Eu chamo de convicção errada. A gente vai vivendo em cima das nossas experiências. Tá? Então a gente acerta, erra. Sim. Mas algumas pessoas chegam num ponto da vida bacana, 50, 60 anos, um patrimônio legal, cometeram erros, cometeram acertos, mas quando ela olha para trás e viu que o que ela fez deu certo, ela cria uma convicção para ela de que a maneira como ela chegou aonde ela chegou é a melhor maneira, foi a maneira correta porque deu certo para ela. Sim. Certo? Isso. Então se ela chegou lá fumando, fazendo coisa errada, passando a perna no outro, não sei o que, para ela é a maneira mais certa porque deu certo. Aquela é a cartilha certa. Exatamente. Então isso cria uma coisa chamada convicção errada. E nós precisamos ter muito cuidado com a nossa convicção. O que a gente diz? Você tem que ter uma convicção vivenciada. Eu acho, Cláudio, que a convicção ela vai até a página 10. Porque se surgir uma coisa nova, se você não mudar diante de um fato, isso chama crença, isso não é mais convicção. Sim. E aí você saiu da ciência e acabou de entrar num processo perigoso. Que os fatos estão falando para você uma coisa e você convicta sendo temosa diante da realidade. Então, às vezes, você tem o experimento, muitas pessoas têm o fenômeno, Cláudio, mas por falta de informação, desenvolve o medo, porque é tudo tão novo. Sim. Entende? Nesse momento, que a pessoa fica impactada com aquilo e fala, não quero mais saber. Houve um fenômeno com uma consciência que é muito estudada na conscienciologia, que é o Emanuel Swedenborg. Tá? Ele era um cientista sueco e ele teve um experimento, né, de projeção com energia, cheio de luz e tal. Ele pegou aquele fenômeno, se eu não me engano, no século XVIII, virou religioso. Falou que tinha visto a Virgem Maria e Deus e tudo mais. E era um experimento. É porque talvez tem coisas, doutor, que são tão inexplicáveis para a gente humano e que, né, daí acaba se baseando, né, porque já vem, que a gente traz isso no nosso DNA, não, é a gente ruim. Vem isso, é de milhões de tenho muitos anos, Eu tenho um amigo em São Paulo, um cirurgião, um grande cirurgião, que ele ajudou um amigo nosso e ele teve uma experiência com esse nosso amigo, tá? E esse nosso amigo, ele tinha falecido, ele apareceu para esse meu amigo que é cirurgião. E esse meu amigo cirurgião de São Paulo me ligou na mesma hora. Eduardo, assim, fulano, calma, eu acho que é o meu amigo mesmo que teve aí com você e tal. Ele fez só uma experiência com você, jogou energia em você, apareceu com energia para você, só isso. Entende? Ele quis te mostrar que estava tudo bem com ele e tal, né, que ele tinha operado ele. Então, assim, veja, o problema, Cláudio, de novo, é o nosso paradigma. Sim. Se eu tenho um paradigma dentro de mim, religioso por natureza, os fenômenos que acontecerem comigo, eu vou ler com o meu óculos de religião. Sim. Se eu sou a gente busca explicação, quero explicação, não vou pesquisar, mas já tem aqui nos relatos, é isso, então é isso, pronto, né? Aí você olha as vidas passadas, o cara foi padre diversas vidas. Sim. Você acha que nessa vida ele vai ter uma cabeça diferente da que ele teve há 6, 10 vidas para trás? Não. É a mesma consciência num outro corpo com as mesmas características. Então o óculos da religião vai estar ali. Então por isso que é importante a autopesquisa. Porque quando você se pesquisa, você vai dizer assim para você, eu tenho um jeitão mais religioso. O outro vai dizer, eu acho que eu tenho um jeitão mais militarzão. O outro vai falar, eu sou mais político, fui político muitas vezes. Eu sou incrédulo, não acredito nada nisso, porque tem muita gente que está nessa bacia, né? Não, aí entre aspas, né? Porque ele fala assim, ele não quer acreditar, ele fala que não acredita, porque isso é uma desculpa para justificar o medo dele de estudar esse assunto. Porque esse assunto nada mais é do que um corpo de conhecimento. Nada além disso. Você pode entrar ou não. Né? E aí é que está o grande pulo do gato, que é o seguinte, você não é obrigado. Existe uma coisa chamada liberdade. E outra coisa, quando você entra forçada, não vai dar certo. As pessoas, elas chegam na conscienciologia por livre e espontânea
vontade. Já foram um pouco em tudo, não acreditam em mais nada, estão descrentes, querem estudar, porque o estudar é o abrir a mente, estudar, né? Claro. É o abrir a mente, estudar. né? O que mais tem na Conscienciologia, e o professor Renan vai trazer esses números na palestra, são instituições conscienciocêntricas, instituições de pesquisa, com muitas aulas, cursos, livros disponíveis para a pessoa, né? Pesquisa. Isso. Pesquisador que pega um tema de pesquisa, como eu fiz, peguei higiene consciencial, estudo até hoje, gosto muito desse tema e publiquei um livro, publiquei verbetes, artigos sobre esse assunto. Isso é o que mais, né? São os voluntários pesquisadores da Conscienciologia. Doutor, nós já estouramos o nosso horário e eu ficaria aqui o resto do dia conversando, porque eu tenho muitas perguntas para fazer e vou deixar uma no ar. E aonde entra Deus no meio de toda essa nossa conversa aqui e tudo que a gente já ouviu falar, mas vou deixar para o doutor voltar aqui para me responder Vamos conversar mais. Ou para quem quiser saber mais, porque já são 11h10, eu gostaria que o senhor fizesse um convite para a nossa audiência, falando do dia, do horário, onde que se é pago, como é que funciona essas palestras? Vamos lá, então as palestras são gratuitas aqui em Foz do Iguaçu, nós teremos palestras todo mês, ali no Torre Marechal, um prédio bem conhecido aqui na cidade, ali na Marechal Floriano. A primeira palestra agora vai ser no dia 12, quinta-feira agora, dessa semana, 12 de março, no auditório ali do Torre Marechal, ali embaixo. Uma palestra com o professor Renan Tempe. O Renan Tempe é empresário na cidade, bem sucedido, uma pessoa jovem. Ele é dono da Enerluz, Enerluz, né? exato. Isso. Então o Renan é uma pessoa assim, incrível, né? Um pesquisador, amigo nosso, super preparado, uma cabeça que aplica os conhecimentos na vida dele. Enfim, é um case muito interessante, né? O Renan ele vai trazer dados da Conscienciologia, números, tirar dúvidas, é para as pessoas irem, é para perguntar, se você tem dúvida do que é a Conscienciologia, esse é o momento, vai lá, você morador de Foz que nos acolheu, né? Acolheu toda a Conscienciologia aqui em Foz, esse é o momento a gente está fazendo iniciando de maneira mais, digamos assim, ostensiva essa retribuição à Foz do Iguaçu. Né? Essa é a primeira de muitas outras. De muitas palestras. A gente vai ter palestras a partir de agora, regular em Foz do Iguaçu, públicas para todo mundo, com professores experientes, pesquisadores de ponta, que tem material publicado, que tem artigo, tem verbete, tem livros, para a comunidade de Foz do Iguaçu entender o que é de fato a Conscienciologia e a gente ajudar as pessoas a tirar as distorções, tirar as fake news, cortar, né, diz que me disse, e as pessoas vão ter essa oportunidade a partir de agora. Então, o professor Renan Tempe, né, estará dando uma palestra gratuita, né, de graça, você só entra lá, vai com as suas dúvidas, convide seus amigos. Na quinta-feira, agora dia 12 de março, 19h30, a gente pede para chegar um pouquinho antes. Chega lá às 7, vai ter um cafezinho, né, vamos conversar. Vai ter livros, se a pessoa quiser adquirir um livro, né, para poder estudar um pouco mais. Mas então com o professor Renan nessa quinta-feira. No edifício Torre Marechal, com entrada gratuita, então dia 12, quinta-feira, né, às 19h30. E hoje nós conversamos com o doutor e professor Eduardo Martins, que cuida também, né, no horário de trabalho do coração. Tá bem o coração, professor? Tá bem, estamos bem, fazendo força, né? Para cima e para frente, né, Cláudia? Perfeito. Sobre o ciclo de palestras, então, que começa nessa semana aqui em Foz do Iguaçu, apresentando conceitos da Conscienciologia, uma área de estudo dedicada à investigação da consciência e das energias humanas. Então a gente faz esse convite especial para você. O palestrante é o Rony Tempe, no dia 12 de março, às 19h30, no auditório do edifício Torre Marechal, com entrada gratuita. Nos encontramos por lá, porque eu estarei lá. Tem um monte de perguntas para fazer. Que legal. Que legal. Isso. Obrigada, doutor Eu que Eduardo. agradeço. É um prazer sempre lhe receber aqui. Sempre. Venha mais Eu vezes. venho bastante porque aqui tem ótimas energias e agradeço demais aí o trabalho de vocês, os esclarecimentos que vocês fazem para a cidade. Muito obrigado. Nós que agradecemos, e a você que esteve em nossa companhia, muito obrigada pelo carinho da sua audiência. A gente começa na segunda-feira falando sobre energia, falando sobre conhecimento e te convidando para você permanecer com a gente aqui na Rádio Clube, porque muita música boa, informação e entretenimento você encontra aqui no 100.9. Um beijo no seu coração, fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau.